Para mim é um motivo de alegria imensa poder estar na Batista Betel, principalmente falando de Jesus Cristo. Essa é uma nossa maior missão. Saiba de uma coisa, talvez você não tenha um chamado para pregar no púlpito, você tenha vergonha de usar o microfone ou não tenha essa aptidão, mas todos nós temos um chamado para irmos e pregarmos o Evangelho, cada um dentro do chamado que Deus nos colocou. Você pode pregar para um amigo, montar um grupo de estudo, conversar com alguém, distribuir um material e simplesmente falar do nome de Jesus. Isso para mim é maravilhoso. Na verdade, quanto mais vezes nós falamos de Jesus, melhor nós nos sentimos. Porque como todos nós sabemos, Jesus Cristo morreu para nos perdoar dos nossos pecados, para nos trazer paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, o sofrimento dele foi para nos trazer paz e salvação. Então é através de Jesus Cristo. E hoje é um momento mais espetacular ainda, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor, como Jesus Cristo disse: fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Ele toma o pão, toma o cálice, entrega aos discípulos e pede para que nós venhamos a fazê-lo até que ele venha. Então eu não quero também tomar muito tempo da mensagem, por conta não só do cansaço, do calor, porque nós temos também uma capacidade mental limitada. Se nós fôssemos, eu estava vendo um estudo que dizia que se você ficar lendo demais, estudando muito um assunto, não tem proveito aquilo. É muito melhor que todos os dias a gente estude um pouco, do que pegar um dia inteiro e ficar lendo um monte. Não, agora eu li 800 páginas, você perde, não tem tanto proveito. Então é melhor que aquilo seja repetido, repetido, repetido. E nós já falamos isso outra vez, porque a nossa mente, ela vai, conforme você repete um assunto para ela, ela vai entendendo que aquilo é importante, e ao invés de jogar na memória RAM, vai para o HD do seu cérebro. Então você armazena, guarda e não esquece mais. Por isso que a repetição é uma das melhores formas, um dos melhores processos a repetição é um dos melhores processos de memorização. Um dos assuntos que eu quero trazer, que na verdade o tema da mensagem é autoridade bíblica. Autoridade bíblica. E para isso eu vou citar algumas curtas, porque eu não quero tomar tempo também, e até porque o assunto seria, se fosse para a gente tentar esgotar, abre a sua Bíblia em Salmos capítulo 1. Se fosse para nós tentarmos esgotar esse tema, acho que a pastora ia ficar brava comigo, porque a gente ia até amanhã ao meio-dia e ainda não daria conta. E não só a pastora, mas a gente ia tudo dormir, eu lembro. Então não adianta, mas eu vou citar apenas algumas partes, e eu quero mencionar sobre a importância da autoridade bíblica na nossa vida, porque é através dela que nós vamos encontrar a saída para os problemas que a gente passa, através da palavra de Deus. E para isso eu vou citar algumas evidências da autoridade que a Bíblia tem estampada na criação, que nós vamos ver em Romanos. É um tema bastante similar ao que foi falado na última quinta-feira no programa que a gente faz todas as 10 horas da noite. Deixa eu separar. Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3. São só 3 versículos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Viram? Não precisa andar com o ímpio para converter o ímpio. Tem gente que tem essa desculpa: não, eu vou lá na balada para converter o povo da balada. Não. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 26, versículo 4 diz a mesma coisa: aborreço aos homens vãos, não me associarei a eles. Versículo 2: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É o versículo 2 e o 3 a ênfase dessa mensagem que eu quero trazer. Na lei do Senhor, antes nós temos que meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Aí vem a colheita, quando você planta isso. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de água, ou seja, dá fruto, floresce, está sempre hidratada, que dá seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, é forte, é estruturado, e tudo quanto fizer prosperará. Há uma mentalidade, esse texto me remete a essa ideia. Há uma mentalidade no meio, eu tenho certeza que aqui na igreja não, mas no meio cristão, em grande parte do meio cristão, de que nós não podemos esperar uma colheita daquilo que plantamos. Certa vez eu trouxe uma mensagem a respeito de que, se soubéssemos que ao fazer bem aos outros, estamos na verdade fazendo bem a nós mesmos, faríamos bem a muito mais pessoas e seríamos muito mais abençoados. Uma pessoa disse que não concorda com isso. Eu fiquei, nossa, como que alguém não concorda? Jesus disse,
Na mesma medida com que medides, também vos medirão a vós. Aí eu falei, vamos ver o fundamento, porque nós não podemos ajudar pensando em ser ajudado. Realmente, o nosso foco de vida não deve ser receber, por isso a melhor coisa é dar, porque aquele que dá vai receber. Isso, o fato do meu foco de vida ser o dar, não significa que eu não vou receber. Ao contrário, eu vou receber boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Vai ser de uma maneira imensa, e Deus me abrirá as janelas dos céus, que dela me virá a maior abastança. Se eu meditar na lei do Senhor, de dia e de noite eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem. Olha que coisa incrível. E esse texto nos ensina a colheita, o mesmo de Gálatas 6, 7 e 9. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não vos enganeis, que tudo quanto fizerdes nós vamos colher. Efésios 6, 8. O que eu faço para os outros, Deus faz acontecer para mim. Lucas 6, 38. Marcos 10, 29 a 31. Tudo Novo Testamento, Jesus nos prometendo uma colheita e uma recompensa por sermos bons. Lembra do que Jesus diz: aquele que quer ser servido precisa aprender a servir. Não há problema nenhum então em esperar uma colheita. O que nós temos que tornar é o nosso centro de vida, o dar. E aí sim nós vamos ser grandemente abençoados. E esse é um texto, como eu gosto muito do livro de Provérbios, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler esse texto que está em Provérbios capítulo 11, versículo 24. Provérbios capítulo 11, versículo 24, 25 e 26. Olha o que diz o texto. Alguns há que espalham e se lhes acrescenta mais. Você planta, você colhe ainda mais. Outros retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. O que vem primeiro? O regar. Nós precisamos... Você só pode presentear e dar algo para alguém se você antes recebeu. Por isso, antes de dar, nós recebemos de Deus a nossa vida. Tudo que nós temos foi recebido de graça. Foi um presente de Deus para nós. E para nós multiplicarmos em nós mesmos, nós temos que plantar e dar. Por isso, antes de recebermos, claro que inicialmente recebemos em um primeiro momento, nós precisamos dar. E olha o texto: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Isso, e o versículo 26, e o povo amaldiçoa aquele que retém o trigo, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor, sobre a cabeça do doador. Isso nós aprendemos, que tudo que nós formos fazer, nós vamos ter uma colheita. E pelo que nós lemos em Salmos capítulo 1, no versículo 2 e 3, nós descobrimos que ao meditar na palavra de Deus, a nossa colheita será maior do que nós podemos imaginar. Será como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Nós vamos ser sólidos e fortes. Isso significa solução para os problemas espirituais, emocionais e de todos os aspectos. O principal, o espiritual. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Paulo, o que você quer dizer com tudo isso? Uma simples mensagem: meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para sermos essa árvore plantada junto a ribeiros. Como assim meditar na palavra de dia e de noite? É falar de Deus? Também, mas é meditar na lei do Senhor. A Bíblia nos ensina em 2 Timóteo 3,16 que a Bíblia toda é inspirada. Isso também está em Romanos capítulo 1, isso também está em 1 Pedro, quando Pedro escreve a carta dizendo que os profetas escreveram inspirados por Deus, e não por eles mesmos, mas como por inspiração e revelação do Espírito Santo, sendo toda a Escritura boa e proveitosa para corrigir, redarguir e instruir o homem em tudo que é necessário. Por isso, quando nós plantarmos o amor e a meditação na palavra de Deus de dia e de noite, a nossa colheita será abundante. E eu quis trazer esse tema por um simples motivo. Eu acredito que 100% das pessoas que estão aqui, é o que eu acredito, acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, acreditam que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia não falha, que na Bíblia... Se eu citar a Bíblia, eu não estou errando, eu estou apenas falando a verdade. Eu creio que todos nós concordamos com isso. Mas existe um problema e um plano satânico. E eu quero só dar uma pincelada nesse plano satânico, trazer a proposta bíblica para a solução disso, para que nós possamos meditar. E quem tiver interesse, depois você pode estudar esse assunto mais a fundo e entender melhor, para você conseguir descobrir o perigo que nós podemos correr no meio cristão quanto à autoridade bíblica. Veja, meditar na palavra, na lei do Senhor de dia e de noite, texto que também pode ser confirmado de acordo com a nossa mensagem de hoje, com 2 Timóteo 3,16, significa nada mais do que reconhecer a palavra de Deus como a palavra de Deus, reconhecer a Bíblia como a palavra de Deus, como a mensagem dele a nós. Qual o problema? Muitos homens, sem perceber,
no meio cristão e no meio não cristão, eles acabam esquecendo não apenas de ler a Bíblia e de falar sobre Deus, mas de tirar a importância da Bíblia. Um problema sério que acontece é não interpretar a Bíblia de um modo literal. Não significa que eu vou pegar um texto, uma parábola de Jesus e interpretá-la literalmente, porque é uma parábola. Se é uma parábola, Jesus estava usando uma alegoria, ele comparava uma situação com outra. Ele compara, por exemplo, até as pessoas a terreno produtivo, a terreno pedregoso e a terreno espinhoso. Aquele terreno cheio de pedra, quando você fala de Jesus para uma pessoa, ela recebe com alegria, mas ela não tem raiz, ela não consegue crescer, ela começa bem forte, animado. Primeiro probleminha que surgiu, abandona Deus. É o terreno pedregoso. Ninguém é pedra, você não vê uma pessoa de pedra andando. Jesus usou uma comparação, e ele falava por parábolas para que os fariseus e os homens que ouviam de mau grado e tinham endurecido o seu coração, de acordo com Mateus 13:15, não entendessem. Então o objetivo era eles não entenderem, e aqueles a quem foi dado entender os mistérios do reino de Deus, que são aqueles que estão abertos à palavra de Deus, a esses sim. Então, é claro, interpretar a Bíblia de modo literal significa não pegar ela e começar a querer distorcer e achar algumas verdades. Não, isso aqui não é bem assim, isso aqui não é bem assim. É interpretar a palavra de Deus como ela deve ser interpretada, como ela foi escrita. E um dos grandes problemas que existe no modo com que as pessoas veem a Bíblia, e eu digo isso porque aconteceu comigo, eu me lembro que foi há mais ou menos um ano atrás, eu acho que foi uns 3 anos atrás, eu não me lembro ao certo a data. Eu estava passando na sala de casa e estava ligado à televisão em um desses 2 canais, ou era o National Geographic ou era o Discovery, um desses 2. E enquanto eu passei, eu vi que tinha um cientista lá falando e explicando como que a vida veio à Terra. E ele explicou que nós somos todos pó estrelares, que nós viemos de meteoritos que foram caindo, e foi acontecendo, e um monte de tempo aconteceu tudo isso e virou toda essa maravilha que nós temos, inclusive o DNA humano. Aí eu ouvi aquilo e ele colocava aquilo não como uma hipótese, ele afirmava aquilo como se ele estivesse lá vendo o dia que aconteceu. E eu fiquei assim, eu olhei, nossa, mas é aquela história de Adão e Eva. Se ele está dizendo aqui que a ciência demonstrou que é isso, e a história de Adão e Eva? Imediatamente eu pensei, eu vou ter que ouvir alguma coisa a mais sobre isso. E fui ouvir alguns cristãos que trabalham com esse lado, com esses estudos a respeito da criação do planeta que Deus fez, do universo, de algo tão maravilhoso que Deus deixou para nós. E eu ouvi um homem chamado Adalto Lourenço. Gostei demais quando eu ouvi aquilo. E comecei a entender, eu não sei muito mesmo sobre isso, até porque eu não tem nada a ver com o ramo que eu estudo, mas eu comecei a aprender, ouvir e gostar muito. Despertou a curiosidade. E talvez você falasse assim, Paulo, para mim não tem importância eu saber explicar para uma pessoa que não crê em Deus, que Deus existe, que ela tem que crer em Deus. Eu vou tentar converter, se ela não quiser eu vou sacudir o pó do meu pé e vou sair. Mas agora eu tenho uma mensagem para você. E esse texto eu quero que você abra. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Isso justifica tudo que eu vou falar aqui agora para você. Paulo, essa mensagem, será que é importante? Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3,15, está lá perto, lá no final da Bíblia, é uma carta curta, antes vem Apocalipse, aí antes de Apocalipse tem Judas, aí tem João e 1 Pedro. É melhor sair de trás para frente, Apocalipse, Judas, João, Pedro. 1 Pedro 3,15 diz assim: Antes santificai o Senhor Deus em vosso coração, e estai sempre preparados para responder com mansidão e com temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estai sempre preparados para responder aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que é isso? Alguém te pergunta qual a razão, qual a esperança que há em nós? A vida eterna, Jesus morreu na cruz. Alguém vem e te pergunta, por que razão, pastora? Por que razão, Paulo, você acredita que Jesus morreu na cruz e você vai para o céu? Qual a razão dessa esperança? Nós temos que estar sempre preparados para responder com mansidão a essa pergunta. Porque eu quero a vida eterna. Mas por que você acredita na vida eterna? Agora Romanos capítulo 1, versículo 19. É o último texto que você vai ter que abrir aqui hoje. Romanos capítulo 1, versículo 19.
Novo Testamento, Mateus, Marcos, João, Lucas, Atos, Romanos. Romanos 1, 19. Esse é o versículo 19 e o versículo 20. Olha o que diz o texto, Romanos 1, 19. Pois o que de Deus se pode conhecer, neles está manifesto, porque Deus o manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, são claramente vistos, pois podem ser entendidos mediante as coisas que ele criou, de maneira que esses homens são inexcusáveis. Esse finalzinho é importante, olha só. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, agora ele fala quais são os atributos: seu eterno poder e sua natureza divina, ou seja, a própria existência de Deus, têm sido vistos claramente. Todos nós podemos ver a existência dele, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Tudo que ele criou é evidência e prova da existência, do poder e dos atributos dele. De forma que tais homens são inexcusáveis. Que homens? Aqueles que não creem. Se você continuar lendo o texto, se você ler o início do capítulo até esse trecho em que nós alcançamos, que é o versículo 19, você vai ver que Paulo está dizendo daqueles que vivem de modo dissoluto. E agora não precisa abrir sua Bíblia. Efésios capítulo 3, eu mesmo vou ler, versículo 10. O texto diz, Efésios 3, 10, não precisa abrir. Para que agora pela igreja, corpo de Cristo, todos nós somos a igreja, o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça e nós o corpo, para que agora todos nós, então eu vou trocar a palavra igreja por todos nós que cremos em Jesus, para que agora todos nós que cremos em Cristo, a multiforme sabedoria de Deus seja reconhecida dos principados e potestades nos céus. E o último texto que eu vou ler é Hebreus 11, 3. Paulo, você leu tanto texto que eu não gravei nenhum desses. Não precisa gravar esses textos. A mensagem já está sendo gravada. Depois, se você quiser, com certeza a gente vai conseguir postar ela no YouTube. Eu não sei nem se o Luiz Gustavo está aqui hoje. Ele veio, o Luiz Gustavo, ou não? A gente tem postado constantemente, ele ajuda a gente a colocar no YouTube. Então, depois, se quiser esses textos. O importante é entender o que eu vou falar logo na sequência. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E existem duas ideias que nós podemos extrair disso. Todos esses textos que nós encontramos, nós percebemos que nós precisamos, de acordo com 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, estar preparados para qualquer um que venha te perguntar da tua fé. Por que crer nisso? Por que Jesus Cristo? Isso não é ceticismo, é você buscar a razão da esperança que há em vós e responder com mansidão. Sempre que você buscar, você vai encontrar. Por isso Deus vai te dar quando você busca. Você entrega a Deus a busca e Ele te dá mais ainda. Por isso Lucas 21, 14. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir todos quantos se vos opuserem. Então 1 Pedro 3,15 nos diz que nós temos que estar preparados para responder. Romanos 1, 19 e 20 diz que Deus está revelado na própria natureza, a própria existência dele. Em Efésios 3, 10 nós acabamos de ver que a multiforme, a igreja, todo o corpo de Cristo, precisa estar preparado para a multiforme sabedoria de Cristo, de Deus. Que é o quê? As mais diversas áreas do conhecimento de Deus e daquilo que Ele criou e de toda a obra criadora. E Hebreus 11, 3 diz que nós só podemos chegar a Deus através da fé. Isso é importante. Resumo de tudo isso: se você permitir acreditar e começar a esquecer do poder e da autoridade da palavra de Deus na sua vida, ela vai começar a perder o efeito. E eu vou dar um exemplo bem contundente e bem claro. Se você permitir que o teu filho aprenda que o homem veio do macaco e a história de Adão e Eva, ou o homem, para ser mais preciso, o homem e o macaco têm um ancestral em comum, e que nós temos primatas, os quais são os nossos ancestrais, e que homens surgiram de várias regiões e foram surgindo. Se você permitir o teu filho acreditar nisso, ele não precisa então acreditar em Adão e Eva, porque já está explicado como foi. E se ele não precisa acreditar em Gênesis capítulo 1, por que acreditar em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Seria Jesus também uma alegoria, uma mitologia, uma historinha, ou menos importante? E se você reparar, quanto mais existe um estudo que aponta, por isso que nós temos que trabalhar de modo a reverter isso, porque tudo é revertido, de que dentro de um período de mais de 40 anos, não haveriam mais pessoas que frequentariam igrejas nos Estados Unidos, que é o país mais cristão no mundo, proporcionalmente.
Por que isso? Porque ao ser alimentado um pensamento humano e não espiritual, nós perdemos a presença de Deus por ignorar a verdade da palavra de Deus. E mais ainda, por não saber responder à razão da esperança que há em nós, de acordo com 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Para você ter uma ideia, as pessoas vivem falando de Aristóteles nas universidades, vivem falando de Platão, desses homens famosos. Tem um poema famoso conhecido como a Ilíada. Tem várias, são textos, nossa, os historiadores amam isso e tratam-os como se verdade fossem. Existem mais de 5.600 manuscritos do Novo Testamento escrito no próprio idioma em que os apóstolos escreveram, o grego. Mais de 5.600 manuscritos do Novo Testamento na própria língua em que foi escrito. E se você for ver os de Aristóteles, só tem 7 escrito no mesmo idioma em que Aristóteles escreveu. Por que isso é relevante? Porque há mais chance do Novo Testamento ser confiável quanto à confiabilidade da cópia do que o próprio Aristóteles, que é dito aí no mundo afora, que é o homem, que não tem dúvida, que é indubitável que ele existiu. Já Jesus Cristo não, é questionável. Existe muito mais evidência da existência de Cristo. E mais do que isso, o documento mais antigo que a gente tem do Novo Testamento é só 90 anos mais velho do que a data em que foi escrito. Então imagine João na ilha de Patmos escrevendo por volta de 60 anos depois de Cristo, no ano 60, e dali 90 anos é a cópia que a gente tem acesso, a cópia mais antiga. Enquanto desses escritos de Aristóteles, a cópia mais antiga, ela tem praticamente 2.000 anos, ela é 2.000 anos mais velha do que quando ele foi escrito. Paulo, por que você está dizendo isso? Porque quando nós começamos a entender isso, e já teve pessoas para quem eu mencionei isso, e eu vou te dizer uma coisa, a ciência não está acima de Deus. Hebreus 11, que nós acabamos de ler, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que crer, e é através da fé. E eu acho fascinante, porque Deus permitiu que nós tenhamos que chegar a Ele através da fé. Lembra quando os fariseus perguntam para Ele, Jesus nos deu um sinal, aí Ele fala, o único sinal que vocês vão ter é o do profeta Jonas. Jesus poderia ali ter feito um sinal, um redemoinho, um vento, vir uma legião de anjos, descer dos céus, tocando trombeta, chacoalhar o mar, jogar alguns fariseus para o ar e fazer a maior festa. Ele poderia ter feito aquilo. Mas daí não ia precisar nem de fé mais para acreditar em Deus. E isso não provaria mais amor. Se o teu filho te ama, se você olha para o teu filho e fala, filho, pode pular do telhado porque eu vou te segurar. E tem 2 filhos, um atrás do outro em cima do telhado. O primeiro não sabe se você vai conseguir segurar ele ou não. Aí ele pega, será que meu pai consegue me segurar? E pula. Aí você segura ele e ele se sente confiável. O segundo filho que está lá em cima, olha para o pai e fala, ele conseguiu segurar o primeiro, ele vai conseguir me segurar, então ele pula. Porque ele tem um sinal e uma evidência, porque ele viu aquilo. Qual dos 2 exerceu mais fé? O primeiro, que não viu e creu e pulou. Por isso ele provou o amor. Se Deus nos forçássemos a crer nele e a acreditar que ele existe, fazendo sinais e jogando fogo em ateu e queimando todo mundo e vindo... Não precisava mais fé, não precisava prova de amor, porque para o amor nós temos que ter a opção de escolha. E se não tivermos a opção de escolha, não amamos. Já imaginou você obrigar a tua esposa a te amar? Talvez não seria uma tão má ideia, né? Mas isso não seria um verdadeiro amor. Seria como se fosse um robô. Por isso é necessário para que nós que nos aproximamos de Deus venhamos a entender a razão da esperança que há em nós. Por que acreditamos nisso tudo? Por que vivemos de acordo com isso tudo? E lembre de uma coisa, eu lembro de um vídeo que eu assisti, me fascinou. Um rapaz, e se você tiver interesse depois você pode me pedir, ou pede para o pastor, eu não sei como, se você tiver interesse pode procurar, depois eu te forneço. Foi gravado um filminho de 1 hora, e nesse filme um rapaz que conhece, que cumpre 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, que diz, saiba a razão da esperança que há em vós. Um rapaz que tinha esse conhecimento, que sabia por que ele cria. Ele começou, tem 2 vídeos, um é um filme e o outro é um vidinho de uma entrevista. Ele começava a entrevistar, ele ia nas universidades atrás de especialistas, PhDs, geógrafos, biólogos, físicos, e ele começava a perguntar ali algumas coisas sobre a criação do universo. E estes homens, a maioria, não crendo em Deus, vinham com as respostas que eles tinham. Aí esse rapaz começava a fazer mais pergunta, e ele conseguiu desestabilizar todos os especialistas com quem ele falou, que não conseguiam dar uma resposta, ao ponto de um deles falar, não. Aí ele pergunta, você saberia me dar um exemplo de algum homem de referência que você segue que não acreditava em Deus? Aí a pessoa cita Isaac Newton.
E a pessoa que citou Isaac Newton nem mesmo sabe que Isaac Newton, que os alunos estudam na escola, escreveu um livro chamado As Profecias de Daniel. Isaac Newton, o pai da matemática, ele escreveu um livro chamado As Profecias de Daniel. Ele mesmo disse que Deus separou o universo em medida, em número e em peso. Foi como Deus criou todo o universo. E no segundo filme, esse mesmo rapaz muda a abordagem. Ele não vai mais para confrontar e desestabilizar. Ele vai com um novo propósito. Ele vai a um monte de universidades, pega uma câmera e começa a conversar com um monte de gente. E ele começa a converter um monte de ateu na frente das universidades. E eles reconhecendo: eu estava cego, eu estava mentindo para mim mesmo. Ele traz pessoas para o reino de Deus por cumprir 1 Pedro 3,15. Se nós permitirmos crer que a palavra de Deus não foi verdadeira em Gênesis, nós também não vamos ter necessidade de impor que a palavra de Deus é verdadeira, impor no sentido de crer com força, que a palavra de Deus também é verdadeira quando diz que todo aquele que confessar a Cristo vai receber a vida eterna desde que creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. E como que eu deveria conhecer a palavra de Deus? Eu deveria agora virar matemático? Se Deus te chamou para ser matemático, não vire pastor, vire matemático e vai falar sobre Deus no ramo daquilo que Ele te chamou. Se Deus te chamou para ser pastor, seja pastor. Se Deus te chamou para ser médico, seja médico. E como que eu descubro, Paulo, para o que Deus me chamou? É muito fácil. Não é que é tão facinho, mas não é tão complicado. Pare e pense. Como que você sabe se um carro foi feito para voar ou para andar na rua? Você olha como ele foi desenhado, você olha o design dele, como ele foi projetado. Ele tem roda, ele se locomove. Deixa eu fazer uns testes. O que o carro, vamos imaginar que o carro tenha sentimento. O que o carro gosta mais de fazer? De voar ou de andar? De andar, de estar no chão. É porque ele foi criado para ele, foi projetado para isso. O helicóptero não, o helicóptero foi feito para voar. É só você olhar como Deus te criou, e Deus criou cada um de nós de modo diferente e especial. Ele deu para você e para mim habilidades e capacidades que Ele não deu para o outro. Para alguns, Deus chamou uns para profeta, outros para mestres, outros para pastores. E isso está escrito no livro de Romanos, quando Paulo fala sobre os dons de Deus, que é dado pelo Espírito Santo. Um grande erro que as pessoas cometem é não saberem para o que elas foram chamadas. E elas, sendo gatos, tentam ser peixe, pulam dentro da água, estão tentando nadar e não conseguem, porque não foram feitos para nadar. Agora, quando você é posto no local onde Deus te chamou, ninguém vai conseguir vencer você, porque você vai estar no teu chamado, você vai estar no local onde Deus te escolheu. Aí as tuas habilidades vão florescer. Que sinais você poderia encontrar do chamado que Deus te deu? Coisas que você gosta de fazer, coisas boas, não os prazeres da carne, porque existe uma luta entre carne e espírito. Mas as coisas saudáveis e dos frutos que produzem frutos do Espírito que você gosta de fazer. Tem pessoas que gostam de tratar de mendigos. Todos devemos dar esmola, ajudar os pobres. Mas tem pessoas que têm uma aptidão maior. Outros têm uma aptidão maior para montar uma casa de recuperação para drogados. Outros queriam consertar o dente das pessoas que estão apodrecidos e queriam se tornar dentistas. Outros médicos porque não suportaram uma experiência que tiveram no passado, na infância. E assim vai. Cada um de nós, dentro do chamado que Deus colocou para nós, algo deve ser certo. Nós devemos pregar o Evangelho em qualquer lugar que estivermos e sempre estarmos preparados para responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Deus nos criou nessa terra. E mais, eu vou dar só uma curiosidade para você. Isso eles não divulgam, mas em 1987, em uma revista científica norte-americana, eles declararam que aquele Australopithecus, que é um daqueles semi-macacos lá, que a gente teria vindo, um dos primatas, nunca foi um antepassado humano. E esses seres continuam nas revistas, nas apostilas das escolas, sendo ensinado para as crianças, quando já foi, inclusive, cientificamente reconhecido que não o era. O mesmo se deu para aqueles outros. Eu dava para citar vários deles, mas um deles, eles chamam de homem de Neandertal, é um semi-homem lá. Aquele lá foi uma fraude, o homem reconheceu ser uma fraude, saiu em 2004, no dia 25 de agosto de 2004, na revista Nature, dizendo e citando ao homem que criou aquela fraude, pegou um esqueleto do cemitério lá e fez a maior fraude. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos que reconhecer a autoridade da palavra de Deus em nossa vida, desde a criação até a morte de Jesus na cruz, para não perdermos pessoas para o reino, transformarmos vidas e a nossa vida ser restaurada. E nós nunca vamos conseguir fazer isso quando não estivermos no chamado para o qual Deus escolheu cada um de nós. Deus te escolheu e Deus me escolheu.
Jeremias 1,5, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi por profeta entre as nações. Gálatas 1,15, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Deus me escolheu para pregar. E Paulo, para os gentios. A mensagem de Paulo não era a mensagem como de Jeremias. A mensagem de Paulo era uma mensagem completamente diferente. Ele inclusive escreve um tratado sobre o Evangelho, que é o livro de Romanos. Amém? Vamos nos colocar todos de pé. Tudo isso, o que eu devo fazer? Eu devo buscar em Deus aquilo para o que Ele me chamou, observando as características que Ele pôs em mim, as aptidões, as habilidades, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me faz chorar, aquilo que me alegra. E dentro disso, pregar o Evangelho, sempre estando preparado para responder a todo aquele que vier pedir a razão da esperança que há em mim, meditando na palavra do Senhor, de dia e de noite. A Bíblia é a nossa fonte de verdade. E nós poderíamos inclusive separar uma mensagem aqui em um domingo para falarmos apenas das evidências da veracidade das Escrituras. Existiriam tantas que daria para nós ficarmos muito tempo falando, mas se você tiver curiosidade também, outro dia eu tenho certeza que a gente vai poder tratar um tema só desse. Grave sempre isso, não deixe o teu filho não ter um valor nas Escrituras que ele deveria ter. Mas eu nem tenho filho, então não deixe que isso aconteça com você. Nós devemos reconhecer que a palavra de Deus é o nosso manual de regra e fé. E Provérbios 11:30 diz que o homem sábio ganha almas. Estamos na Tua presença, ó Deus, agradecendo ao Senhor por esta noite. Pedimos ao Senhor que nos perdoe de nossos erros, de nossas falhas, de tudo aquilo que fizemos contra a Tua vontade. Mostra e revela, Deus, ao coração de cada um daqueles que estão aqui nessa noite, o chamado que o Senhor deu para eles. Senhor, nos ajude a tomarmos boas decisões, porque sabemos que não podemos reclamar daquilo que permitimos na nossa vida. Por isso nos ajude a não permitirmos coisas más e sabermos as decisões a tomar, porque o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples vai e sofre a pena. Nos ensine a pregar a Tua palavra, a confiar na Tua palavra, a meditar na Tua palavra de dia e de noite, lendo a Bíblia, ouvindo sobre a Bíblia, falando sobre ela, aprendendo, buscando estudos e entendendo a razão da esperança que há em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, podem se assentar.